vamos mudando de assunto, vamos agora acionar mais uma vez nossa repórter Marília Ribeiro, que vai trazer as informações sobre uma decisão do Supremo em relação ao ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro. Acabamos de falar sobre ele. Marília, quais são as informações? Neila, a gente nem vai mudar de assunto, viu, para poder falar sobre o ex-deputado Eduardo Bolsonaro, ele que está nos Estados Unidos. Isso porque, Neila, o Supremo Tribunal Federal agora abriu essa ação penal envolvendo o ex-deputado. Ele agora é oficialmente considerado réu. E a gente está falando do processo, da ação que envolve aquele curso do processo, né, a coação no curso do processo, onde o ex-deputado ele é acusado de ter ido para os Estados Unidos e ter ali colocado, né, ter colocado todos os seus esforços por conta das taxações que foram aplicadas a produtos brasileiros. A gente lembra que o presidente norte-americano Donald Trump anunciou essas taxações em julho do ano passado, começaram a valer já a partir de agosto e mesmo tendo aquelas conversas, né, vai e vem, em novembro tivemos aí resultado disso, uma lista de produtos acabou ficando fora. Mesmo assim, todo esse processo vem acontecendo aqui no Brasil. A gente lembra que o ex-presidente Jair Bolsonaro, ele foi colocado em prisão domiciliar justamente por conta desse processo onde tem o seu filho Eduardo Bolsonaro e agora Eduardo Bolsonaro é oficialmente considerado réu nessa ação, Neila. E agora o que deve acontecer? Vai iniciar toda a abertura desse processo que pode condenar o ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro e ele pode ir preso. É bom a gente relembrar, Neila, que a Procuradoria-Geral da República, ela chegou a apresentar essa denúncia ao Supremo Tribunal Federal, que foi analisada aí pela primeira turma da Corte, a mesma turma que acabou condenando o ex-presidente Jair Bolsonaro por liderar a trama golpista. Lá na época, o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, afirmou que Eduardo Bolsonaro empenhou-se de forma reiterada em submeter os interesses da República e de toda a coletividade aos seus próprios desígnios pessoais e familiares. No julgamento, o relator do caso é o ministro Alexandre de Moraes, que na época considerou que a prova da materialidade e indícios suficientes de autoria nas condutas do ex-deputado, que nos Estados Unidos atuou para que sanções fossem impostas a autoridades brasileiras e tarifas fossem aplicadas contra o Brasil. Então, ainda continuando nesse mesmo assunto de tarifas, agora o ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro, ele é considerado, então, réu pelo Supremo Tribunal Federal, que abre, então, essa ação penal para poder começar a fazer esse julgamento. O que Eduardo Bolsonaro, ele deve fazer agora, Neila? Ele vai precisar responder às acusações da denúncia formalizada, indicar testemunhas para se defender nessa ação. No fim de todo esse processo, os ministros vão julgar e chegam à decisão final de absolvição ou então de condenação do réu Eduardo Bolsonaro, que não está aqui no Brasil, ele está lá nos Estados Unidos desde o primeiro semestre do ano passado. Ele conseguiu arrastar ali o seu mandato dentro da Câmara dos Deputados, mesmo ausente aqui no país até o final do ano. E no final do ano a gente acompanhou, né, a mesa diretora da Câmara dos Deputados, então optou por cassar o mandato de Eduardo Bolsonaro por conta das suas ausências. Então agora ele não possui foro privilegiado, ele não é mais um parlamentar e o STF deve começar a fazer todo esse julgamento. Para a gente poder finalizar, Neila, a gente vai trazer a informação de última hora sobre essa decisão da Suprema Corte Americana em relação a essas taxações, de torná-las ilegais. A vice-presidência da República, né, ali por meio de Geraldo Alckmin, que é ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, deve sim se manifestar, foi o que informou a assessoria sobre a decisão que foi tomada hoje. A gente relembra aqui, né, que o presidente Lula tem uma viagem marcada, ele deve se reunir com o presidente norte-americano Donald Trump agora em março. Geraldo Alckmin já acabou ventilando que um dos assuntos que devem ser discutidos é sim justamente essa questão envolvendo as taxações. Agora vamos ver como é que vai ficar, né, depois de toda essa decisão da Suprema Corte Americana. Neila. Marília, já tínhamos cantado a pedra, né? O ano passado, de outubro do ano passado para cá, a gente veio dizendo que essa ação do Flávio Bolsonaro, ela iria começar a tramitar na Suprema Corte no início desse ano, né, que os ministros do Supremo, o ministro Alexandre de Moraes, deixaria esse caso específico para esse ano, terminaria toda a questão da trama do golpe em 2025 e deixaria Flávio Bolsonaro, o assunto Flávio Bolsonaro, torná-lo réu
em 2026. Mas ficou um resquício da trama do golpe, viu? Tem um resquício da trama do golpe que se chama Paulo Figueiredo, que era o parceiro do Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos, lá atrás, quando os dois estavam em busca das sanções, principalmente de aplicar a Lei Magnitsky às autoridades aqui no Brasil. E tem notícia para vocês, ó. O Brasil aguarda a resposta dos Estados Unidos sobre notificação de Paulo Figueiredo. Na prática, o que a matéria quer dizer? Paulo Figueiredo não foi encontrado, o seu domicílio, sua residência, sua casa, chamem como vocês quiserem, não foi encontrado o seu endereço nos Estados Unidos, ou seja, o Ministério da Justiça não consegue notificar Paulo Figueiredo de que ele vai se tornar réu em uma ação no Supremo Tribunal Federal. Núcleo 5 da trama do golpe, da suposta trama do golpe, o único integrante do núcleo 5 da trama do golpe é o Paulo Figueiredo. A gente lembra, eram 5 núcleos, todos os outros núcleos já foram julgados, falta o núcleo 5, o ministro Alexandre de Moraes não deixou passar, o Ministério da Justiça está dizendo que não encontra Paulo Figueiredo para ele ser notificado, então agora o Ministério da Justiça enviou na quinta, mais conhecido como ontem, um ofício ao ministro Alexandre de Moraes que informa sobre um novo pedido a autoridades norte-americanas para notificar pessoalmente o blogueiro e jornalista Paulo Figueiredo. O bolsonarista mora nos Estados Unidos e não conseguiu ser localizado. O Ministério da Justiça informou que foi enviada novamente a carta aos Estados Unidos, essa carta que se chama Carta Rogatória, para notificar Figueiredo sobre a participação na trama do golpe. A este respeito, é o que disse o Ministério da Justiça, a este respeito, informamos que solicitamos novamente informação atualizada às autoridades requeridas e assim que recebermos qualquer resposta, esta lhe será prontamente encaminhada, disse o Ministério da Justiça, ao Supremo Tribunal Federal. Então tá aí, Paulo Figueiredo ainda não foi encontrado, o Ministério da Justiça está à procura dele com a ajuda das autoridades norte-americanas para que ele possa ser intimado, notificado para responder aí, junto ao Supremo Tribunal Federal sobre a trama do golpe. Deixa eu chamar a Marília para agradecê-la pelas informações. Marília, obrigada mais uma vez. Bom trabalho aí no Planalto para você. Tá aí, Felipe, como dissemos, Alexandre de Moraes deixou para 2026 tornar Eduardo Bolsonaro réu e agora está em busca do parceiro dele, Paulo Figueiredo, para também torná-lo réu em outro processo, na trama do golpe. No caso do Eduardo Bolsonaro, foi coação ao longo do processo, que foi a história de buscar ajuda com as autoridades norte-americanas para prejudicar as autoridades brasileiras e acabar aumentando as tarifas que foram impostas à economia brasileira. Eu até tentei contato com o ex-deputado Eduardo Bolsonaro. Deputado, as portas estão abertas, quiser se manifestar e falar com o Portal Metrópolis, canal aberto aqui para o senhor. Mas é isso, Felipe, a gente agora continua acompanhando todos os desdobramentos deste assunto para que se encerre tudo que é relacionado à trama golpista, inclusive a história do Eduardo, antes mesmo que comece a campanha eleitoral. Leila, isso aí já acontecia de qualquer forma, a gente já sabia como é que ia ser o andamento dessa fase inicial do processo, né, que o STF, os ministros recebem a denúncia e decidem se dá prosseguimento ou não, né? E aí deram prosseguimento e o Eduardo Bolsonaro virou réu. Mas eu volto a falar o que eu sempre falo em relação a esse caso específico, né? Coação no curso do processo é o tipo penal. E o tipo penal está no Código de Processo Penal, né? Código Penal, claramente o que é, né? Influenciar o processo, tentar influenciar o processo por meio de violência ou grave ameaça, né? Um exemplo típico é você ameaçar o advogado do réu, é você tentar por meio de violência, né, física, né, impedir que a testemunha vá depor, né, contra você no processo, ou então você criar ameaça, né, chantagem para fazer com que o juiz não decida de forma livre e desembaraçosa o processo, né? Eu não vejo essa grave ameaça, essa violência tão nítida assim em relação ao Eduardo Bolsonaro, né? Eu venho falando isso sempre aqui. Pelo contrário, né? O Eduardo Bolsonaro está sendo processado, né, e é réu por conta de coação no curso do processo, porque foi nos Estados Unidos, né, denunciar, segundo ele,
a arbitrariedade do Supremo Tribunal Federal e tentar, né, segundo o próprio Supremo Tribunal Federal, buscar sanções contra o Brasil e contra o Alexandre de Moraes. Veja só, a pergunta que se coloca, o Eduardo Bolsonaro, ele é tão forte assim, tem essa força assim de fazer movimentar, mobilizar uma nação, um país para dar sanção para o Brasil? O Eduardo Bolsonaro tem uma força tão grande assim de convencer o Donald Trump a manter, né, uma sanção contra o Alexandre de Moraes? É bom lembrar que na decisão do indiciamento do Eduardo Bolsonaro, né, uma das razões que o Alexandre de Moraes colocou foi exatamente essa. Ele colocou entre aspas, né? Vamos lembrar, entre aspas, né? A grave ameaça se configura por conta da sanção da Lei Magnitsky contra a minha pessoa. Isso foi o próprio Alexandre de Moraes que falou, né, abertamente sobre isso, né? Mas veja só, é tão indireta a situação, né? Não é tão direta como manda o tipo penal para se configurar o crime de coação no curso do processo. Então eu vejo, mais uma vez, como uma manobra clara, né, do Supremo Tribunal Federal de tentar continuar, né, a tal decisão sobre a trama golpista, né? Mais um apêndice da trama golpista, esse processo, né, coação no curso do processo, que, na minha opinião, não serve para nada, né? Não faz sentido nenhum. Até porque, Neila, é bom lembrar que a tarifa caiu, né? A sanção do Alexandre de Moraes caiu, né? Ou seja, tudo caiu, né? E mais do que isso, o poder executivo do Brasil, por meio do Itamaraty, tem uma força muito maior do que o Eduardo Bolsonaro para exercer a diplomacia, colocar os pingos nos is, exercer o convencimento, né, com seus poderes institucionais e mostrar que aquilo ali, né, não fazia sentido nenhum, era uma questão de narrativa política. Mas não, querem condenar o Eduardo Bolsonaro por um crime de coação ao curso do processo e obstrução à justiça, que, na minha opinião, não tem razão de ser e apenas agrava, né, e coloca gasolina na tal narrativa política de perseguição a adversários políticos, Neila. De um lado, ele usa a tipificação penal de coação no decorrer do processo. Do outro lado, o próprio ministro que julga é o personagem da mesma história. Mais uma vez, né? Mais uma vez, a mesma história. É um déjà vu? Não, não é um déjà vu. Aconteceu mais uma vez e a gente está falando de novo sobre a quebra da Constituição. Bom, vou mudar de assunto?